E aí, galera ninja, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vou estar falando sobre a prova de nível B1 de língua italiana para a cidadania por matrimônio. Então já deixa aí o joinha, se inscreve no canal para ficar por dentro dos vídeos bacanas que vão rolar por aqui. Então bora lá! Para você que está caindo de paraquedas aqui e não sabe por que raio de cargas d'água você tem que fazer essa prova, eu vou estar explicando agora. Então, quem é casado com um italiano, ou uma italiana, né, mesmo que seja um italiano reconhecido, tem direito ao requerimento da cidadania italiana por matrimônio. E aí tem que obedecer uma série de requisitos, que eu tô falando em outro vídeo, é claro. E um desses requisitos é ter o certificado de nível B1 em língua italiana. Então, por causa disso que essa prova é importante, né? E você só consegue dar entrada no seu pedido se você tiver com esse certificado. E aí eu fiz essa prova agora no início de junho e vou estar falando um pouquinho para vocês como que ela funciona. Normalmente, essa prova ela é dividida em 4 módulos. Agora na pandemia mudou um pouquinho, mas via de regra ela é dividida no módulo de teste de ascolto, que você vai ouvir o que o examinador pergunta e vai preencher as respostas certas, né? E aí, às vezes essas perguntas, elas podem ser diretas, e aí você tem que prestar muita atenção no que você ouve, porque elas podem ser em forma de interpretação daquilo que você está ouvindo. O outro bloco é o teste de escrita, né? Vão te dar um tema e você vai ter que escrever sobre aquele texto. O outro bloco é o teste de produção oral. Vão te fazer perguntas e você vai ter que responder oralmente sobre aquele texto. Eu tô dando uma olhadinha aqui porque são quatro módulos, né? Que é o de ouvir, o ascolto, a compreensão de texto. Esse ficou faltando falar. E tem o módulo que é de compreensão de texto, que vão ter várias perguntas lá. Você vai ter que interpretar as perguntas e responder. E normalmente nesse de compreensão de texto cai algumas regrinhas de gramática também. Via de regra, a prova é bem simples. O que acontece? Existem 2 tipos de nível B1. O nível B1 normal, né, para quem vai querer apresentar esse certificado numa escola, num local de trabalho depois, e o B1 cittadinanza. A estrutura do B1 normal e do cittadinanza é a mesma. O que acontece é que o cittadinanza ele é um pouco mais simples e ele muda também na questão do valor e dos módulos que você faz, porque como eu disse, são 4 módulos, né? Ascolto, escrita, interpretação de texto e oral. Nesses 4 módulos, no B1 cittadinanza, se você erra perde um módulo, errou ele todo, você tem que refazer a prova todinha. No B1 normal, se você erra um módulo desses, você vai refazer só o módulo que você errou. E aí, o valor do B1 cittadinanza hoje em dia é 100 euros e o B1 normal é 90. Você tem que escolher o cittadinanza? Não, você pode escolher aquilo que você quiser, né? Eu acabei fazendo o B1 cittadinanza porque tinha mais datas e eu falei, quero fazer logo isso e ficar livre. Mas você pode escolher. E vai ser todos os dois desse mesmo tipo, né, com os 4 blocos, com a diferença que o B1 cittadinanza é um pouco mais simples. E aí o que eu falei? Que via de regra é assim, por quê? Agora, por causa da pandemia, ele está sendo diferente, desde o ano passado, e a prova que eu fiz também foi diferente dessa. Essa eu sei que funciona assim, porque eu fiz um curso no TIPIA, que é um instituto, né, que dá aulas para imigrantes, e lá o meu professor explicava como funcionava e como a gente não sabia se eles ainda fariam no modelo que foi feito em 2020 ou não, a gente estava estudando dos 2 jeitos. Mas aí acabou que a prova que eu fiz foi exatamente no modelo da prova de 2020. E como foi esse modelo? Simplesmente prova oral. Não teve escrita, não teve interpretação de texto, nada, só uma prova oral. E aí, como foi essa prova oral? A prova oral ela funciona assim. Você tem 7 minutos para fazer uma apresentação sua e 7 minutos ou para responder as perguntas que o examinador faz ou para falar sobre um tema que o examinador vai te dar para escolher. Na minha prova, foram 7 minutos de apresentação, normal para todo mundo. Eles me deram um tema, aí eu escolhi sobre qual tema eu queria falar e as examinadoras fizeram algumas perguntas dentro desse tema que eu escolhi.
eu escolhi falar sobre as diferenças da comida na Itália e no Brasil. E aí, uma dica que o meu professor me deu, que eu acho muito importante para todo mundo, que me ajudou muito, foi na fase da apresentação, você tem que falar os 7 minutos. Então, se a pessoa que está fazendo o seu exame não está te fazendo pergunta nenhuma, você vai falando tudo que você lembrar da sua vida em italiano, você vai falando, vai vomitando tudo, para poder você não falar menos do que o tempo que tem que ser feito. Quando você escolhe um tema, seja o tema que você vai falar sozinha ou que vão te fazer pergunta, faz a mesma coisa, vai vomitando informação. Por quê? Porque eles querem saber se você consegue conversar com alguém sobre qualquer assunto em italiano, entendeu? A prova em si eu achei bem tranquilinha, mas eu estava bem preparada, né? Eu estudei bastante e foi super de boa. Mas mesmo que foi super de boa, né? Antes de ir pra prova, a gente não faz ideia de como vai ser. Eu estava muito nervosa. Eu vou deixar aqui um vídeo pra vocês que eu fiz assim que eu saí da prova, que eu tava eufórica, porque eu achei muito tranquilo, mas tava com medo de que eu tivesse achando tranquilo porque eu fui mal, né? Porque quando a gente tá na escola rola isso. Você acha que foi super bem, quando você vai ver a nota, você foi mal. Então, olha aí minha euforia no dia que eu fiz a prova. E aí, galera ninja, beleza? Ó, todo mundo até agora que eu vi lá errou o que eu vim fazer. Eu vim fazer a minha prova de nível B1 e língua italiana. Acabei de sair da prova, tô feliz, aliviada. Se fui bem ou não faço ideia, mas consegui conversar. Conversei um montão lá com as mulheres e eu lembrei que meu professor tinha falado pra gente falar várias coisas na apresentação e eu fui falando que deu 7 minutos e eu nem vi. Ai, Senhor da Glória. E eu ganhei meu dia no final da prova, né, que a mulher desligou lá a paradinha e falou que eu pronunciei meu nome muito bem, exatamente como o italiano pronuncia. Dá licença! Ai, Senhor! Que euforia! Tava preocupada. Viram aí como eu tava, né? Então, essa prova de nível B1, ela é aplicada por algumas universidades que têm a permissão para emitir esse tipo de certificado. Eu fiz pela Universidade de Siena, mas tem a Universidade de Perugia, a Universidade de Roma e várias outras. Normalmente você vai procurar aquela que atende o local que você vai fazer a prova mais próximo da sua casa. É possível fazer essa prova estando no Brasil ou aqui na Itália, independente de onde você estiver, tá bom? E aí, eles, pelo menos a Universidade de Siena é assim, eles dão 30 dias para estar emitindo o resultado para você, né? Para falar se você passou ou não. No meu caso, eu passei com louvor, tirei 9 na prova oral, desculpa aí. E aí, depois que sai o resultado, eles têm 6 meses para estar emitindo o certificado. E aí, vai ser esse tempo entre o que saiu o resultado e o prazo da emissão do certificado que você vai ter para correr atrás da outra documentação, para estar tudo com a validade certinha e dar entrada no seu pedido. Mas pode ficar tranquilo que eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Aí. Então, não vou deixar vocês desamparados. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagenzinha lá no direct do Instagram, que eu tô sempre disponível para responder. Espero que vocês tenham gostado. Me fala aí se vocês querem mais vídeos como esse, explicando os procedimentos voltados para a cidadania por matrimônio. Beleza? Beijo, beijo, tchau!